existe, na verdade, uma percepção popular de que ensaio fotográfico é um modelo posando, com luz, maquiagem, dentro de um estúdio fotográfico. A gente sabe que é isso, mas é muito mais do que isso também. Se a gente pudesse dar uma definição, pelo menos superficial, do que é um ensaio fotográfico para trazer luz para as pessoas que estão assistindo a gente, até para que as pessoas entendam o desdobramento disso que sai da cabeça da gente, como é que tu definiria o que é um ensaio fotográfico? Certo. Veja, as palavras, elas... Eu vou, inclusive, complementar a pergunta. Eu queria, na verdade, que a gente discutisse sobre o que é um ensaio fotográfico e como é que ele nasce dentro do coração ou da cabeça da gente. Como é que funciona isso, pelo menos dentro do teu processo? Legal. As palavras, elas têm o significado do dicionário e elas vão adquirindo diversos significados com o uso da palavra, né? A vivência de um grupo da sociedade em relação àquelas palavras. Então, quando você diz ensaio fotográfico, muita gente já imagina maquiagem, blá, 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 porque no universo da fotografia comercial, é esse o significado dessa palavra, né? Vamos fazer um ensaio fotográfico da noiva, vamos fazer um ensaio fotográfico da grávida, e etc, etc. E aí, automaticamente, a gente cria uma imagem mental que está ligada a isso, né? Mas existem outros significados. O que eu posso trazer é porque, obviamente, que eu estou muito longe de ser dono da verdade, então eu vou trazer aqui a forma como eu vivencio essa palavra, né? Porque eu acho que fica mais coerente, né? Para mim mesmo. Então, para mim, esse universo do ensaio, ele é uma coisa muito intimista, né? Ele nasce, como você perguntou também, ele nasce de questões, na maioria das vezes, a princípio, inconsciente. Então ele vem como um lampejo assim, de inspiração, ou de alguma coisa, ou situação, ou região que eu estou circulando e vivenciando naquele momento, alguma emoção forte que eu tive por algum motivo. Então, o nascimento de um filho, por exemplo, quando nasceu meu primeiro filho, deu origem a alguns trabalhos. Então, todo esse universo mexe com a gente, faz a gente vibrar em determinadas coisas, e isso acaba gerando sentido. É como se as coisas passassem a brilhar, determinadas coisas passassem a brilhar mais ao nosso olhar. E a gente acaba sendo atraído para isso. Quando isso acontece, agora claro, às vezes também pode vir de forma mais objetiva. Eu traçar um plano anteriormente e executar esse plano, mas no meu caso isso é raridade. De qualquer forma, o plano ele vem a partir de uma inspiração. Também não deixa de ser. De uma ideia. Exato. Eu só estou diferenciando porque quando eu traço o plano, eu já vou executar ele a partir do que eu tracei. E da outra forma, eu começo a fazer... E aí eu vou percebendo no segundo momento o que eu estou fazendo. Você começa sem saber que está começando um trabalho. Né? Quando você olha para trás, você entende que as coisas estão conectadas ali. Exatamente. E quando eu começo a perceber, aí eu começo a jogar objetividade naquilo. A partir do momento que eu passei a perceber. Quando eu jogo uma objetividade naquilo, não quer dizer que a sensibilidade foi-se embora. Né? E a inspiração, ela continua. Você começa a fazer de propósito, ou com propósito. Com propósito. Então... Aí aquilo vai ficando mais, digamos, organizado. E aí eu vou... traço um caminho e vou percorrendo esse caminho e concluindo etapas. Não é? Então, para mim, o ensaio ele tem um começo, um meio e o fim, que não precisa necessariamente ser cronológico. Né? Às vezes o fim veio primeiro, depois veio o começo, depois veio o meio. Cara, o cinema se comunica assim com a gente também. Muito assim, né? Em algumas obras. Então não precisa necessariamente ter uma cronologia no primeiro momento. E ele é parte da minha vida. É uma vivência. Porque você imagine, se eu levo 4 anos, vou voltar ao exemplo do Luz do Litoral, né? Eu passo 4 anos fazendo aquilo. O que é que isso significa? Significa que durante 4 anos eu estou vivendo aquilo. Em vez de eu estar... sei lá, indo visitar um amigo e tomar um banho de piscina na casa do amigo, ou sei lá o quê,
eu estou fazendo aquelas imagens. Quando eu estou fazendo aquelas imagens, eu estou conhecendo pessoas, eu estou conhecendo lugares, eu estou aprendendo um tanto de coisa nova. Então, aquilo é o meu dia a dia, é a minha vivência, é o ganho de experiência pessoal. Então, aquilo tá direto, aquilo é minha vida. Se eu digo, ó, pegue meus trabalhos aí, coloque na lista, faça uma linha do tempo, você vai me conhecer um pouquinho, porque você vai ver em cada tempo dessa linha do tempo o que é que eu estava fazendo na minha vida. Né? Isso está nítido. Você vai pegar lá, sei lá, de 2000 a 2004, Luz do Litoral. Não tinha filho, não era casado. Era um tipo de experiência no decorrer da vida. Aí você pega o Eu por Ele, Ele por Mim, que já é 2000 e... Já entra teu filho na história. 2009, né? Já é meu filho me fotografando, ele quando tinha 3 anos, e eu fotografando ele. Então é uma outra fase da vida. Aquilo ali demonstra, né, quem não me conhece vai olhar assim e vai dizer, agora ele tem casa, provavelmente, né, podia ser separado também, mas provavelmente tem uma casa, tem um filho, já está vivendo uma outra realidade, que é a realidade familiar, e assim por diante. E o portal é o elemento de conexão entre vocês dois, que eu vi que nesse trabalho do Eu por Ele, Ele por Mim, tem sempre uma foto no meio que compõe ali um tríptico, né? Exatamente. São 3 imagens, né, que formam um tríptico. Quando a gente está fazendo um díptico, um tríptico, um políptico, na verdade, cada imagem já não é mais ela. Ela é uma outra coisa quando ela está em conjunto com as demais. Então, um tríptico são 3 imagens que adquirem um novo significado por estarem juntas. Ela não é mais a da esquerda, a do meio e a da direita. Ela é uma só, composta por outras 3. Então, nesse caso, ele me fotografava no dia a dia, no cotidiano, eu fotografava ele. Só que na hora que eu fui montar isso, eu senti um vazio. Eu disse, não é apenas isso aqui. Tá bacana e tudo, mas tem alguma coisa que tá faltando, porque como é que é esse universo, né, entre o pai e o filho? É simplesmente o pai e o filho, né? O que é que está entre essa relação? Então, todas essas questões da espiritualidade, todas essas questões da ancestralidade, do tempo, elas começaram a bater, né? Nesse meu universo filosófico em torno do trabalho. Então, num determinado momento, eu percebi que estava faltando uma chave, que era um elo de ligação que trazia exatamente essa questão do tempo, da ancestralidade e espiritualidade. Aí, somando ao que eu já falei, o que é que define que um ensaio foi composto, no meu ponto de vista? É quando todas as vivências, todos os acontecimentos ao longo daquele tempo, no caso do Luz do Litoral, 4 anos, se começam a dialogar, a fazer sentido estando lado a lado. É exatamente nesse momento que a gente pega não sei quantas mil imagens, olha para elas e diz, ok, daqui essas 100 é que vão contar a história. Por que de milhares de imagens essas 100 vão contar a história? Tô chutando números, tá? Não quer dizer que o Luz do Litoral tem 100 imagens, não. Mas por que essas 100 vão contar a história? Porque uma ao lado da outra, uma antes, uma depois, uma à direita, uma acima, uma abaixo, em conjunto, vão transmitir para quem está olhando, para o espectador, a essência daquela vivência, a essência daquele sentimento, a essência daquela percepção. Toda a vivência de conhecer pessoas, né, de construir amizades, afetos, aprendizados, conhecer lugares, vivenciar lugares, vai estar, todas essas experiências vão estar concentradas e condensadas naquelas 100 imagens. E se eu colocasse aquelas milhares, possivelmente eu não conseguiria transmitir a essência. Eu iria pulverizar e talvez desviar a atenção do que realmente eu gostaria que o espectador percebesse. Aí o filtro da curadoria é muito importante, talvez, para fazer com que esse trabalho ele faça mais sentido, ou pelo menos que a comunicação seja mais eficiente. Exatamente. Né? O universo da
curadoria e que eu sempre chamei de edição, né? Depois que surgiu essa nova palavra, essa nova assim, já tem muito tempo. Não, então, edição curadoria. é o processo de escolha, né? Exatamente. E curadoria também que o pessoal é também confunde, né? Fala edição como se estivesse falando tratamento de imagem. Mas enfim, aí é o dicionário da fotografia. Aqui a gente ensina o abecedário corretamente, hein, galera? Edição está associada ao processo de escolha, assim como é a curadoria. Exatamente. Então é isso, né? Quando eu chego num conjunto que transmite essência, no meu ponto de vista, eu cheguei no meu ensaio fotográfico.